Olá, eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada, hoje com Mara Luque, Pedro Doria, o advogado e professor de Direito Internacional Tiago Amparo. Tiago, obrigado, veio aqui aos 45 do segundo tempo porque a Lúcia teve um problema lá em Nova York, e a deputada estadual do PSL de São Paulo, Janaína Pascoal. Eu queria fazer um auê com esse meu retorno aqui ao My News depois de algum tempinho, mas não estou no clima. Os últimos dias foram muito difíceis para todos nós. Há brasileiros morrendo sem oxigênio no Amazonas e o presidente parece mais preocupado em desviar a responsabilidade por essa tragédia. Por outro lado, graças à ciência e apesar dos negacionistas de plantão, temos vacina. Hoje vamos falar do que precisa para o impeachment do presidente brasileiro, da posse do presidente americano e no conteúdo extra exclusivo para quem é membro e apoia o nosso canal, por que bolsonaristas apoiam projetos de lei que querem limitar o poder de governadores do comando das polícias civil e militar. Há risco? Há risco para a democracia ou não há? Roda a vinheta, Bia, que o Segunda Chamada comigo de volta está começando. Mônica Aparecida Calazans, uma mulher negra, enfermeira, moradora da periferia de São Paulo, corintiana e sofredora, entrou para a história como a primeira pessoa do Brasil a ser vacinada contra a Covid-19. Essa imunização simbólica aconteceu domingo, minutos depois de a Anvisa autorizar o uso emergencial da vacina de Oxford e da Coronavac. Você chorou? Bom, eu chorei, muitos amigos choraram, até o Dória chorou. O Bolsonaro não sei se chorou, mas pode ter chorado de raiva porque a intenção dele era o governo federal fazer a primeira imunização. Para isso, ele mandou adesivar um avião para buscar vacinas na Índia. Faltou só combinar com os indianos que mandaram avisar que a vacina não era um pãozinho quente, não estava pronta ainda. Resultado, o governo federal teve de engolir a Coronavac, que os bolsonaristas e o próprio presidente chamam de vacina, e que Bolsonaro dizia que não ia comprar de jeito nenhum. Pedro, ontem nós vimos duas situações. O governador de São Paulo, João Dória, muito feliz, apesar das indiretas diretas que ele estava mandando, e capitalizando politicamente, é claro. É um show ali. Até falei antes da gente começar o programa aqui que se trocasse o Dória pelo Gugu Liberato, dava na mesma coisa. E, por outro lado, o Pazuello, que parecia irritado com a vacina. Que paralelo você faz entre essas duas falas, Pedro? Cara, eu acho que a gente tem que levar em consideração, fundamentalmente, que estamos falando de política. Agora, eu sinto, em geral, um tom das pessoas meio de censura. O João Dória está fazendo política. O Pazuello está fazendo política. Isso não é necessariamente ruim. O que eu quero dizer? No fim das contas, políticos vivem de votos e eles conseguem votos através das políticas públicas que eles promovem. O governador de São Paulo, ele é dado à demagogia, ele é dado a sentir para onde vão os ventos e caminhar para lá. Agora, ele fez o tipo de aposta que tudo quanto é governante do mundo, inclusive os populistas de direito autoritários, estão fazendo, com exceção do nosso presidente da República. Qual é a aposta? A vacina. A única solução para essa pandemia é vacina. Ele investiu na vacina, ele está desde o início falando da vacina, e sim, ele faturou politicamente com a vacina. Por quê? Ele entregou algo. Ele fez uma entrega que era uma entrega necessária, que é uma entrega pela qual a população anseia, e é evidente que ele tirou aquela fotografia para usar na campanha de eleição presidencial. Agora, o que isso quer dizer? Isso é uma coisa negativa? Não, isso é, no fim das contas, um político se virando e falando, isso aqui é o que eu fiz. Ele fez mesmo. Bom, a vacina foi um raiozinho de luz depois de tantos dias só de notícias terríveis, né, com brasileiros morrendo por falta de oxigênio no Amazonas. A preocupação do presidente Jair Bolsonaro parecia ser sempre a mesma, terceirizar a responsabilidade e achar uma cortina de fumaça. Mas o fato é que o governo Bolsonaro sabia, com 6 dias de antecedência, a situação crítica da escassez de oxigênio em Manaus. Essa informação foi dada pelo advogado da União ao STF. Para piorar, 3 dias antes do colapso, o ministro Pazuello estava na cidade com uma operação para falar sobre a mentira do tratamento precoce, que não possui nenhum respaldo científico e que foi, inclusive, totalmente descartado ontem pela Anvisa, sem falar na OMS. Tiago, em qual crime o Pazuello pode ser enquadrado? Se ele sabia que havia uma crise e não tomou providência, o que pode acontecer com ele? Olá a todos e obrigado pelo convite de novo, e daqui no 45 do segundo tempo. Eu acho que
eu não, como do lado aqui de uma colega advogada, né, também da Janaína, da professora, deputada Janaína, eu não vou imputar um fato a alguém como crime. Mas o que a gente pode olhar aqui tem algumas questões importantes. Primeiro, a lentidão de instituições, tanto de políticos, quanto o presidente da Câmara dos Deputados, na questão do impeachment, quanto sabendo que ministros de Estado também podem sofrer impeachment, quanto da própria Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, ao menos investigar os crimes envolvidos na pandemia. E aí a gente está falando, o Código Penal tem uma série de crimes relacionados à saúde pública, alguns que falam também de outros crimes, há crimes que são crimes internacionais, mas alguns deles positivados nacionalmente, como, por exemplo, crime de genocídio, quando a gente consegue mostrar que uma intenção específica, e aí, no caso que está se argumentada, por exemplo, especialmente relacionado a povos indígenas, ou mesmo a localidades específicas, como Manaus, essa negligência completa em Manaus. E acho que a gente tem que falar daqui que não é simplesmente uma omissão, né? Os dados que a gente tem, como você mesmo mencionou agora, da Advocacia Geral da União, mostram que eles sabiam, né? E nem precisa ter documento para mostrar que sabia, porque basta acompanhar a evolução da pandemia, especialmente está falando aqui de Manaus. A evolução da pandemia, a primeira onda, foi completamente devastadora, então poderia se esperar que a segunda onda e o desenvolvimento da pandemia seria avassalador em Manaus. Então aqui a gente está falando não só de uma negligência, deixar de fazer alguma coisa, mas de fato permitir que acontecesse essa situação. O Twitter tirou do ar tweets do presidente e do Ministério da Saúde que defendiam o tratamento precoce. Janaína, eu vi no seu Twitter você questionando isso. Eu queria esclarecer, você é a favor do uso de medicamentos sem eficácia comprovada, que no caso é um remédio contra a malária e um vermífugo no combate à Covid-19 ou não? Eu não entendi direito. Deixa eu explicar. Porque eu acho que não se pode confundir medicalização preventiva com tratamento precoce, tá? A imprensa, não sei se com boa fé, com má fé, se por questões ideológicas ou não, está tratando tratamento precoce como se fosse medicalização preventiva. Então, realmente, não existe nenhum medicamento que distribuído, né, para prevenir contrair Covid tenha eficácia. Isso é fato. Como também não existe um medicamento que mate o vírus da Covid-19, tá? O coronavírus. Agora, tanto na rede pública como na rede privada do Brasil inteiro, doentes por Covid são tratados com os medicamentos que estão disponíveis, tá? Então, por exemplo, eu fui tratada na rede privada, tenho convênio. Eu recebi azitromicina porque estava com pneumonia causada pelo Covid, recebi anticoagulantes porque estava com pequenas tromboses causadas pelo Covid, recebi cortisona. Então, assim, o que eu acho é que está havendo uma grande confusão, tá? Da mesma maneira que é um comportamento ideologicamente orientado negar a importância das vacinas, é um comportamento ideologicamente orientado negar a doentes os medicamentos que existem para tratar os efeitos de uma doença grave. Eu não consigo conceber que os formadores de opinião que afirmam de maneira categórica, com todo respeito, como você afirmou, que são medicamentos sem comprovação contra a ciência, que possam compactuar com abandonar um paciente que tem pneumonia, por exemplo, sem ministrar a ele o antibiótico, tá? Eu adoeci na primeira leva. Quando eu adoeci, não havia médicos que tratassem com anti-inflamatórios. Mais perto agora, assim, mais recentemente, eu acompanhei vários casos, estou falando de hospitais de ponta, de pacientes tratados com anti-inflamatórios. Vocês não vão encontrar uma pesquisa acadêmica, tá? Randomizada, com porcentagens, mostrando que os anti-inflamatórios curam Covid. Primeiro, nós não tivemos tempo hábil para isso, tá? E o tempo dos fatos é diferente do tempo da academia.
né? Nós não podemos deixar as pessoas morrerem de pneumonia, que é uma coisa básica, porque os formadores de opinião não querem admitir que é necessário medicar os doentes. Então, assim, é muito importante esclarecer que tratamento precoce não tem nada a ver com dar remédio para prevenir e contrair Covid, tá? Prevenir e contrair Covid tem a ver com vacinas e que nós queremos que tenham eficácia, né? Infelizmente, hoje só temos a Coronavac, que as próprias pesquisas do Butantan mostraram, tem 50% de eficácia. É uma taxa compatível com o mínimo exigido pela OMS, mas é uma eficácia baixa. Então, nós queremos, né, verdadeiramente, primeiro, que não haja nenhum resultado adverso, né, da administração dessas vacinas e que essa eficácia seja suficiente para barrar um pouquinho a propagação do vírus. Agora, desculpem, a vacina não é o único caminho. Entendeu? Não, Janaína, olha só, é só para a gente não confundir as coisas aqui, é que você está falando de tratar a doença quando ela está estabelecida. Quando ela se desenvolve, vira uma pneumonia, é uma outra coisa. Porque quando eu vi seu tweet, é disso que eu falei aqui, o seu tweet contestava a autoridade do Twitter, até perguntou assim, quem é que são os médicos responsáveis? Mas você leu a publicação do Ministério da Saúde que foi cerceada? Li, em nenhum momento estava escrito ali para dar remédio para prevenir Covid. Estava falando do tratamento precoce. Então, o que é o tratamento precoce? É você que tem Covid não ficar em casa esperando a falta de ar aparecer para buscar auxílio médico. Isso é o tratamento precoce. Então, quem do Twitter tem autoridade médica para ir contra uma publicação dessa, que está correta? Eu acredito que se algum parente seu fizer um teste de farmácia e der positivo, você vai orientar esse parente a procurar um médico. Para o médico olhar os exames, olhar o pulmão e definir se já é hora de entrar com medicação ou não. Isso é o tratamento precoce. Deputada, me perdoe. Tabet, posso... Pode, por favor. Eu acho que a gente tem que começar a organizar essa conversa de uma forma muito séria, pelo seguinte... Existe um grupo político, não é só no Brasil, que transformou desinformação em arma política. No caso americano, a gente acabou de ver, foi quando o Twitter começou, não só o Twitter, como as outras redes sociais, começaram a se tornar muito mais agressivas em relação a isso, foi com o presidente Donald Trump questionando a legitimidade de uma eleição para a qual não existia qualquer tipo de dúvida legítima, de qualquer tipo de evidência. Aqui no Brasil, são essas bobagens que são trazidas pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo ministro Pazuello, por vários deputados federais diretamente ligados ao presidente, ligados à ivermectina, ligados à cloroquina e remédios do tipo, por os quais não é só que não existe, se existe dúvida ou qualquer coisa, nós já sabemos que não são eficazes, e pelo contrário, tem casos de pessoas, por exemplo, no caso do vermífugo, aparecendo com úlceras, aparecendo com problemas hepáticos, porque estão tomando o remédio que o presidente da República manda tomar e sobre os quais nós sabemos, através de médicos que já experimentaram, através de cientistas que já fizeram inúmeros testes, que não tem qualquer tipo de eficácia. É completamente diferente, deputada, a senhora me desculpe, de estar com uma pneumonia e, por conta dessa pneumonia viral, desenvolver também uma infecção bacteriana e tomar azitromicina, por exemplo, que é um antibiótico. Ou então tomar anti-inflamatórios porque você está internado dentro de um hospital e uma equipe médica se junta, você está com um problema inflamatório que é causado pelo Covid e a gente vai atacar esse tipo de inflamação. Não pode haver, me parece, um jogo de nuances que, no fim das contas, disfarçam um processo, que é o processo que o Twitter e o Facebook e outras redes sociais estão tentando combater, que é um processo de desinformação, de tentar trazer mentiras para bagunçar a conversa que nós estamos tendo em público. O problema real que nós temos está faltando oxigênio
para os pacientes manauaras, para os pacientes amazonenses. Aí você cria, por parte do governo federal, que é diretamente responsável por essa falta de oxigênio, um ambiente de desinformação, faz isso, faz aquilo, para confundir, para bagunçar o debate e a gente perder o foco de que são as coisas que são realmente importantes de serem debatidas. É claro, deputada, que nós podemos e devemos questionar se é uma empresa privada americana que deveria estar tomando a decisão a respeito de como que se censura. Censurar não estou dizendo apenas no sentido de coibir a fala, de censura, de questionar também a fala de um presidente brasileiro, de deputados federais brasileiros. Não deveria. A gente deveria ter o próprio Ministério Público fazendo isso e tudo mais. Infelizmente, não temos. São essas as armas que nós temos para hoje. E Pedro, só ratificando o que você falou, o tweet do Bolsonaro, que foi nem foi censurado pelo Twitter, né? Na verdade, ele recebeu um aviso do Twitter dizendo que a informação poderia ter, o tweet poderia ter informações prejudiciais em relação à Covid-19. O tweet dele diz o seguinte: estudos clínicos demonstram que o tratamento precoce da Covid com antimaláricos podem reduzir a progressão da doença, prevenir a hospitalização e estão associados à redução da mortalidade. Ele não diz que estudos são esses, é completamente questionável. Então, assim, não é exatamente o que a gente estava falando. Então, peraí, só esclarecendo. A minha postagem foi com relação à publicação do Ministério da Saúde, que orienta os pacientes buscarem ajuda médica precocemente, fazerem o tratamento precoce. Não tem nada a ver com a postagem do presidente, até porque eu sou uma das maiores críticas do estilo do nosso presidente. Não consigo ver que o Twitter tenha legitimidade para fazer essa filtragem e digo com tranquilidade, né, sem medo do policiamento. Conheço médicos bolsonaristas e não bolsonaristas que defendem com unhas e dentes que precisa tratar precocemente Covid, sim, justamente para a doença não evoluir. Alguns lidam com anticoagulantes, outros com anti-inflamatórios, outros com cortisona, outros com antibióticos. Eu só gostaria de entender por que a grande imprensa elege alguns médicos como dignos de participarem do debate e outros não. Entendeu? Porque, assim, o que está acontecendo é uma pressão para que o pensamento majoritário seja o único passível de ser veiculado. Por exemplo, aqui, eu e o colega somos da área do direito. Ele sabe, todos nós sabemos, que no direito existem muitas divergências, né? Só o que nós não podemos permitir é que o Twitter venha proibir, por exemplo, um jurista que entende que tem crime de responsabilidade de dizer que assim entende, o outro jurista que entende que não tem crime de responsabilidade de dizer que assim entende, uma jurista que entende que um determinado caso é assédio ou é estupro. Então, só o que nós temos numa democracia é a garantia da liberdade de manifestação. Então, pessoas que sempre defendem a liberdade de manifestação, neste momento histórico, estão achando natural que profissionais de saúde sejam cerceados, porque não compactuam com a visão majoritária, né? Que o Ministério da Saúde seja cerceado, que agentes políticos sejam cerceados. Da mesma maneira que é autoritário obrigar o médico a administrar o medicamento A ou o medicamento B, é autoritário e contraria o Código de Ética Médica proibir um médico de trabalhar. Na ponta, muitos foram os casos de sucesso com a administração de medicamentos para quem está doente. Eu duvido que um dos senhores iriam deixar um parente esperando em casa para a doença evoluir. Eu duvido. Eu esperei em casa. Eu tive Covid. Quando veio o resultado, eu acordei com febre, eu liguei para o meu médico e ele falou, faça o teste. Fiz o teste, deu positivo. É horrível você ver no teste o positivo. E eu segui rigorosamente. Meu médico é do Einstein, alguém que eu respeito e me acompanha há muito tempo. Ele falou, vamos ver o resultado do seu exame para ver como é que vai evoluir. Eu não tomei nada. Eu fiz simplesmente o acompanhamento. Quando eu estava com dor de cabeça,
tomei dipirona para dor de cabeça. Não era para o Covid, é para dor de cabeça e febre. E eu acompanhei, e eu fiquei, deputada, e aqui é um depoimento que eu sempre me cuidei, eu sempre usei máscara, porque o meu médico sempre diz, porque a Anvisa diz, porque a Organização Mundial de Saúde diz que é a máscara que protege. Eu tive baixa carga viral, provavelmente porque eu estava de máscara a maior parte do tempo, porque eu não ia para aglomeração, porque eu tentei manter o máximo possível de distanciamento. Só que a hora que você vê o seu resultado positivo, você morre de medo. Você morre de medo de não saber se no dia seguinte você vai acordar respirando. E vem um monte de informação. Vem as informações mais desencontradas. Mara... Eu tenho parentes que me disseram, toma isso, toma aquilo, toma aquilo. Então, a minha orientação para quem tem o resultado positivo procure o seu médico de confiança. E eu vou dar uma orientação que é a nossa orientação. Eu faço parte do conselho editorial deste canal. Este canal segue a ciência. Este canal segue a própria Anvisa, que disse que não existe tratamento precoce. Esse canal segue o que diz a OMS. Esse canal segue o consenso científico. Isso a gente não abre mão. Então, deputada, é assim... Não é que tem tratamento, não tem tratamento. A prevenção à Covid é a máscara, é manter o isolamento. Agora, sim, a senhora está correta quando diz que tem que tratar a pneumonia. Se você vai ter uma pneumonia, para isso você faz os exames constantes, você vai combater a pneumonia. Isso eu ouvi do meu médico. Então, assim, a única coisa que eu acho que é importante passar para as pessoas, porque eu passei por isso, eu senti isso. É muito doloroso você acordar morrendo de medo se você vai ou não para o hospital. Mas eu acho que a gente está... A única medicação... Eu tomei anticoagulante porque eu faço um tratamento com tamoxifeno, porque eu tenho um risco alto de câncer, e por conta do resultado dos meus exames, o meu médico falou, começa a tomar esse anticoagulante por 30 dias. E foi só isso. Então, mas você fez tratamento precoce. Isso não é tratamento precoce. Isso não é, deputada, a senhora está confundindo as coisas. Isso é tratamento. Presta atenção. Você fez tratamento precoce. Não existe precoce nesse termo. Presta atenção. Quando você diz, eu usei máscara, eu te digo, eu também. Quando você diz, se você tiver o diagnóstico, procure o seu médico, eu digo, procure o seu médico. Qual foi a diferença entre o meu caso e o seu? Você procurou seu médico no começo. Eu ouvi o ministro Mandetta e fiquei em casa, sem procurar médico nenhum. Quando eu fui para o hospital, eu fui carregada. Eu fui carregada com 50% do pulmão tomado. Você fez tratamento precoce porque você procurou um médico no início dos sintomas. É isso que eu tenho dito desde o princípio. É isso que o Ministério da Saúde diz. Agora, querem distorcer... Porque é o Ministério da Saúde do Jair Bolsonaro. Deputada, só um segundo. Deixa eu falar aqui um pouquinho. Mara, só um segundinho. Mara, só um segundo. O tweet, só para a gente tentar fechar esse assunto, só para a gente ver aqui. O tweet do Ministério diz, para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Então, fique atento. Ao apresentar sintomas da Covid-19, não espere, procure uma unidade de saúde e solicite o tratamento precoce. A questão, deputada, e aí que eu quero entrar, para entender o que passou pela cabeça do Twitter, porque foi o que eu entendi. A gente está falando com um país muito pobre, um país muito mal educado, que é o Brasil, e sobre uma pandemia, uma doença que ninguém conhece direito. Então, para você ter uma ideia, eu passei férias com meus filhos agora, um deles teve dor de barriga, já teve uma pessoa dizendo que era Covid, que podia ser, porque a dor de barriga, o desarranjo intestinal, é um dos prováveis sintomas de Covid. A pessoa dá um espirro num elevador, as pessoas entram em pânico achando que estão com Covid, porque a gente está numa pandemia, uma loucura, então todo mundo acontece. E outra verdade, entre aspas, que virou popular se você tem Covid num dia, né? Você ficou imune, você não pega nunca mais. A maioria das pessoas pensa assim. Então você imagine se uma pessoa tem
ao apresentar sintomas de Covid, o que é? A pessoa deu um espirro, a pessoa teve febre um dia. Eu tive febre um dia, já fiz 20 exames de Covid, não tenho. Tive febre um dia, fiquei preocupado, mas não era Covid, era outra coisa. Então, se eu apresentar um desses sintomas, eu vou procurar uma unidade de saúde e pedir o vermífugo, o remédio de malária? Não, na unidade de saúde, eles vão te fazer o exame, eles vão olhar os sintomas. Porque assim, gente, vamos cair na real. Não é todo mundo que pode ligar para um médico do Einstein, que pode ir na farmácia pagar R$150 para fazer um exame. Sim, deputada, mas... Vai ser mas, vista a sintomatologia. A sintomatologia pode indicar Covid, vai ser feito um exame, um teste. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, a orientação primeira do ficar em casa estava errada. E não tem uma alma que consiga fazer uma reflexão e assumir o erro dessa primeira informação. E aí, como é um governo do Bolsonaro, que vocês são testemunhas, eu critico direto, querem demonizar até quando ele acerta. A orientação para procurar ajuda médica, para procurar um hospital, nem todo mundo tem um médico de confiança. Vai na UBS e é indicado, é recebido por quem não há. Posso fazer então, assim, é um pouco, né, de egoísmo querer cercear uma publicação que orienta a população a buscar ajuda, entendeu? Eu não consigo aí é que tá, deputada. Ela não pede nem no Face, né? E eu acho muito intrigante que o jornalismo em peso agora se sinta médico. Entendeu? Eu não estou dizendo que eu sou médica. Não, exatamente. Eu digo assim, vá no hospital e converse com um médico. Ele é que vai dizer. Entendeu? Eu não estou dando receita para ninguém. O máximo que eu posso fazer é dar o meu testemunho. Eu segui o Mandetta e quase morri. O que o Mandetta dizia? Fique em casa, não procure um hospital. Foi o que eu fiz. No 16º dia de sintomas, eu fui carregada. Eu não conseguia sequer andar. Entendeu? Não é isso que eu quero para a população. Deixa eu trazer uma informação aqui que eu acho que é importante. Tem duas informações aqui que eu acho que são importantes a gente trazer. Primeiro, até o início do segundo semestre, a orientação da Organização Mundial de Saúde era que as pessoas ficassem em casa no início dos sintomas pelo seguinte: não se sabia, isso é uma coisa que só se compreendeu no início do segundo semestre do ano passado, que o nível de oxigenação cai na circulação muito mais rápido antes de você começar a ter os sintomas de falta de ar. Isso era algo que era desconhecido até pouco depois do ministro Mandetta deixar o ministério. Não era. Era sim, deputada. Não era. Olha, isso é uma coisa que é conhecimento mais recente. Eu fui internada em março. Os médicos me explicaram isso no início de março. Deputada, em março não se sabia, tanto que é ideologia pura. Entendeu? Querem derrubar o presidente? Ok, é direito. Agora não coloquem a saúde do povo em risco. Deputada, olha só. Tem outro detalhe, deputada. Eles mediram a oxigenação e disseram que o Covid era traçoeiro. Não vamos dizer que o governo federal, quando fala de tratamento precoce, seria honesto reconhecer que o Mandetta errou. Deputada, tratamento precoce não é procurar o médico. Procurar o médico é uma coisa. Porque tratamento precoce, eu recebi várias indicações de parente, de amigo, falando, não, toma isso, toma aquilo, entre logo com essa medicação. Isso é o tratamento precoce. Não é isso que o Ministério está falando. O que não, é isso que o Ministério está falando, deputada. O que o Ministério está falando... Não é isso que o Ministério da Saúde está falando. Não, o Ministério está falando exatamente isso. O que o Ministério está fazendo é o seguinte, é pegar... Chama o doutor Rafael Câmara, que é um médico do Ministério da Saúde, e façam uma entrevista com ele, peçam para ele explicar o que é o tratamento no início dos sintomas. Não é ouvir a tia, não é ouvir o vizinho, isso é o que a imprensa quer fazer crer.
porque quer derrubar o presidente, que inclusive é um presidente que eu tenho criticado grandemente. Agora, não vai colocar a saúde da população em risco por causa de ideologia. Deputada, a saúde da população, especialmente a população mais pobre, está em risco justamente por esse tratamento precoce que não existe, sendo incentivado politicamente pelo presidente da República, inclusive com compra de medicamento que está lá estocado, e não tem para onde desovar esse tipo de medicamento. É isso que coloca a população pobre e mais... Deputada, só um segundo. Eu respeito deputada, o que você está falando. Deixa só o Thiago concluir, por favor, deputada. E também uma outra coisa que eu acho que é importante a gente deixar claro, que a senhora disse que existem diferentes visões de médicos, etc. Mas todas, a Sociedade Brasileira de Epidemiologia, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Organização do Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, todas elas relataram que não existe tratamento precoce, todas elas relatam que o que existe pesquisa mostra, na verdade, que existem efeitos colaterais desse tipo de medicamento. Então, na verdade, a gente está falando aqui de usar a população pobre como cobaia, e eu acho engraçado que o discurso ele vai muito numa lógica de que existe uma grande conspiração da mídia contra o presidente, contra o tratamento que poderia salvar milhões de pessoas. Isso não existe. O único tratamento que pode salvar milhões de pessoas é a vacina. Outra coisa. A palavra... Eu entendo, olha só, deputada, só pra gente... É que também, assim, tem o precoce, né? Uma das dos sinônimos da palavra precoce é o antecipado. Não é. Sim, é tratamento. Mas quem faz isso está errado. Mas, deputada, é isso que tem acontecido, só se deputada. aplica a quem já tem a doença. Entendeu? Porque senão seria prevenção. Não. O tweet do Ministério da Saúde diz: ao apresentar sintomas, peça o tratamento precoce. É o que diz a publicação. Mas peça para um médico. O médico vai atender ou não? Então, mas imagina, agora se coloque na função de um médico que está num posto de saúde e chega uma família com alguém com sintomas e fala: o Ministério mandou pedir tratamento precoce, está aqui, ó. Eu quero tratamento precoce. Eu estou acompanhando aqui a ponta deputada, postos, entendeu? Na sua opinião, por exemplo, a senhora se mostra preocupada, e é legítimo isso, preocupada com a informação correta que chegue às pessoas. Então, assim, existem... as informações estão confusas, o governo, o próprio presidente tem ajudado a fazer essa confusão. Nisso eu concordo. As pessoas acham que tratamento precoce é tomar cloroquina e ivermectina e essas coisas saem receitando. Eu não tomei nada disso. Eu não precisei tomar nada disso. Eu não tomaria se um médico me receitasse, porque, como eu já falei, eu sigo o consenso científico, as organizações científicas reconhecidas. Agora, por exemplo, todo mundo sabe da importância que é o uso da máscara. O presidente faz uma campanha contra o uso da máscara. Tá errado. Isso coloca muito em risco as pessoas. Isso tá errado. É isso que eu tento explicar. Quando eu defendo que as pessoas sejam tratadas, não tem nada a ver com uma pauta ideológica ou político-partidária. Eu só não acho justo de que quem vai no Einstein, quem vai no Sírio, toma azitromicina, toma cortisona, toma anticoagulante, toma anti-inflamatório, e quem vai no posto, por causa de ideologia, está sendo mandado de volta para casa sem nada. Então é o contrário do que o colega falou. Não é fazendo pobre de cobaia, é o contrário. Quem tem acesso a bons hospitais recebe esses medicamentos que o tal consenso diz que não servem para nada. Então só serve para rico? Não, deputada, mas olha só, quando o Ministério da Saúde fala, olha, pensa comigo aqui, tá? Vista o boné do Twitter uma vezinha. Quando o Ministério da Saúde diz, ao apresentar sintomas, procure o posto de saúde e peça o tratamento precoce, logo em seguida, ou antes disso, não lembro, tem um tweet do Jair Bolsonaro, do presidente da República, falando: estudos clínicos demonstram que o tratamento precoce com Covid com antimaláricos podem reduzir a progressão da doença. Ou seja, o tratamento precoce, que esse combo de desinformação entre o presidente e o Ministério da Saúde dá sentiu febre, deu um espirro, cagou na calça, você vai na UPA de sei lá da onde e pede seu tratamento precoce com antimalárico. É essa mensagem que chega. Veja, o que o presidente quer falar ou deixa de falar
para mim não é o que mais importa. Até porque eu divirjo quase tudo do que ele fala. A questão é a seguinte, por ideologia, as pessoas mais simples estão sendo estimuladas ainda a ficar em casa. A não usar máscara. Quando vão buscar tratamento, tá? Por ideologia, muitos secretários de saúde têm dado orientação de não ministrarem medicamento, sendo que o certo seria testar o dímero D, que provavelmente foi o dela que deu alterado, por isso precisou tomar anticoagulante, o meu estava explodindo, por isso eu precisei tomar anticoagulante. Eu te pergunto, estão testando o dímero D? Eu oficiei tudo quanto é canto, porque tem que testar o dímero D, tem que fazer tomografia para ver a porcentagem do pulmão. Eu não precisei fazer a tomografia. Entendeu? Eu acho que cada caso é um caso. Então, mas o que eu quero As dizer pessoas é o seguinte, têm que ser orientadas. Uma coisa é ter um médico do Einstein que você pode ligar no celular. Essa não é a realidade da esmagadora maioria da população. Mas se ele for numa UPA, ele tem que... alguns vão precisar tomar anticoagulante e outros não. Mas eles têm que ir na UPA. A orientação do tratamento precoce é para não ficar esperando em casa. É isso. O termo precoce, deputada, está causando muita confusão. Procure o termo ajuda, precoce... Entendeu? A gente muda o termo. Procure mas deputada, o termo é chave aqui. O termo é chave aqui, porque o termo precoce é uma arma de propaganda do governo federal e o termo precoce quer dizer ivermectina e quer dizer cloroquina. Todo mundo entende isso. Todo mundo que tem um celular com WhatsApp entende isso. Porque é disso que o governo federal está falando o tempo todo. O Ministério da Saúde dá uma disfarçada no tweet dele para que ele possa não ser contestado sem citar os remédios? Sim, mas ele sabe que, como todas as pessoas ligadas à esfera do governo federal, quando falam de tratamento precoce, falam de vermífugo e antimalárico, as pessoas sabem o que quer dizer o termo-chave tratamento precoce. As pessoas têm que não é procurar tratamento precoce. Pode procurar médico. Pode mudar o termo. Procure o médico. Procure o médico. Agora, procure o médico. Todos os estudos estão, todos os cientistas. Não, porque isso não serve, isso não serve, isso não serve. Né? Eu tenho vários, eu estou com um estudo aqui dizendo anti-inflamatório não serve. Estimular as pessoas a confiarem nas sociedades de medicina, na Sociedade Brasileira de Medicina, na Sociedade Brasileira de Infectologistas. Sim, só que é o seguinte... Precisamos estimular isso, se não confiamos neles... Quem está na ponta que tem que decidir? O presidente da ordem pode dar uma orientação e eu entender que, no caso concreto, tem que entrar com o HC. Não é assim, entendeu? Sim, que diabo de ditadura é essa? Quer dizer, então, eu estou com um documento aqui da sociedade dizendo anti-inflamatório não serve. E eu conheço um monte de gente que se tratou e se curou com anti-inflamatório no setor privado. Então, pobre tem que se ferrar? É isso que você está falando. Deputada, procura médico, ponto. Sem adjetivação, procura médico. Procura médico, pronto, exatamente. Mas se o médico decide receitar, aí vocês falam que ele não é médico suficiente, que ele não é digno de respeito. Não. Nós falamos, ninguém falou isso. Os médicos estão sendo perseguidos. Pelo presidente da República, República, estão bem sendo falado perseguidos. do tratamento dele. Não, a gente fala, deputada, de médicos que ficam generalizando o uso de tratamentos sem qualquer tipo de comprovação médica e científica. O que um único médico fala com aquele paciente específico, eu não lembro de ter lido nenhum tipo de censura particular. Agora, claro, quando o presidente da República e seus ministros vão lá e pensam 2 ou 3 médicos que viram o garoto propaganda da cloroquina, indo contra a orientação de todas as sociedades... Não, esse comportamento do presidente não me agrada. Isso aí, acho que a gente não tem que perder tempo brigando por algo em que nós concordamos, entendeu? Então, olha só, se chegamos à conclusão que a melhor solução é pedir para a população, tá com sintoma, procura um médico e pronto? Sim. Então vamos esquecer esse tratamento precoce, como ele tem sido vendido por aí. Pronto. Fechou? Então fechou. Olha só, no finalzinho do seu mandato como presidente da Câmara, o Rodrigo Maia disse que será inevitável discutir o impeachment de Bolsonaro no futuro. Ou seja, passou a bucha para o sucessor. Pedidos não faltam, são mais de 50. O caos no Amazonas gerou mais um, desta vez assinado por 5 partidos da oposição: PCdoB, PDT, PSB, PT e Rede.
A conta SOS Impeachment do Twitter começou a acompanhar a opinião dos deputados. Até o horário desta gravação, 108 parlamentares são a favor do afastamento de Bolsonaro, 51 são contra e 354 não se manifestam. São necessários 342 votos para que o processo avance para o Senado. Antes de qualquer coisa, porém, é preciso que um dos pedidos seja colocado em votação. Janaína, você foi uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Você disse recentemente que não via elementos para impeachment do presidente. Você continua não vendo todo o discurso antidemocrático, a negação da ciência no meio de uma pandemia, o estímulo a aglomerações, o não uso da máscara contra a vacina? Tudo isso ainda é menos grave do que aquela pedalada? Não foi aquela pedalada, foi o desvio de bilhões, né? Para a Venezuela, para Angola. As pedaladas foram praticadas para encobrir os desvios, então a coisa foi bem grave. Eu não vejo, eu entendo, apesar de discordar e de ser muito crítica a esses comportamentos todos, eu entendo que ele representa uma ala da população, entendeu? Então eu não vejo, por enquanto, crime de responsabilidade, mas vejo a criação de um caldo de cultura para isso, né? E vejo também um presidente cercado por pessoas que não têm nenhuma inteligência emocional, sabe? Mas ele tem? Mas quando a pessoa não tem, mas os seus assessores têm... Entendi. Os filhos, por exemplo? Como? Os filhos, por exemplo? Ainda acho que eu nem considero. Eles atrapalham demais, assim, no que eles podem atrapalhar, eles conseguem superar, sabe, as expectativas do atrapalhar. Então, assim, por exemplo, ontem houve a situação da vacina. Aquela senhora enfermeira foi vacinada. Você pode ser cético com relação à eficácia da Coronavac, pode estar querendo ainda ver como é que vai ser a reação da população. Agora, grande parte da população almeja essa vacina mais do que qualquer outra coisa. Então, assim, foi uma dinâmica muito pouco inteligente, entendeu? O ministro exigindo as doses na sua integralidade. Foi uma falta de inteligência e seria tão melhor, né, tão mais cabível reconhecer um acerto do governador de São Paulo, entendeu? E trabalhar junto, vamos dizer assim, poxa, tudo bem, saiu na frente, realizou antes, vamos trazer para perto, entendeu? Que isso seja uma conquista do país. Não, eles não conseguem, né, ter um comportamento de integração, entendeu? Nem por inteligência, nem por estratégia. Então, esse tipo de dinâmica da atuação bolsonarista, ela colabora muito para um contexto de impeachment. Sabe? Então, pois não. Só para complementar o que você está falando, desse caldo, né, de cultura, essa coisa que está começando, eu queria pontuar mais duas coisas. Primeiro, a interferência da ABIN na defesa do Flávio Bolsonaro. A gente viu que houve, ou seja, as instituições sendo usadas para encobrir a apuração de eu nem estou entrando aqui no detalhe se houve ou não houve o crime, mas houve o uso da ABIN para não ter a apuração desse crime. Segundo ponto, a gente viu uma matéria nesse fim de semana, e, enfim, tem várias matérias saindo, da tentativa do governo de desmonte da Receita Federal e muito ali no Porto de Itaguaí, no Rio, onde teve um movimento, agora o superintendente saiu, enfim, foi afastado. O que a gente vê são essas pessoas, procuradores, superintendentes, enfim, funcionários, servidores públicos sendo afastados, sendo coagidos, que estão agindo ali, sendo coagidos para não fazerem o seu trabalho, uma vez que vai chegando perto dessa estrutura dos filhos do presidente. E, por fim, o general Santos Cruz deu uma entrevista para a gente aqui no canal, está aqui no canal, que ele fala assim,
É impossível que ninguém responsabilize o presidente por essas declarações que ele está dando de que houve fraude nas eleições. Ele não tem que ser responsabilizado por isso. Tudo isso, eu vejo, hoje de manhã, teve uma entrevista do ministro Aires Brito publicada. Exatamente. E ele fala em conjunto da obra. Eu estou falando em caldo de cultura, né? Tudo isso vai formando caldo de cultura. No caso da presidente Dilma, nós, vamos dizer assim, tínhamos um governo, contando que era uma extensão, de 13 anos. Né? Nós estamos falando de um governo de 2 anos, que já está velho. Entendeu? Então, assim, é um caldo de cultura, tudo isso vai se somando, né? E por mais que a gente alerte, por mais que a gente chame atenção para o bem, né, desse entorno do presidente, eu nem estou falando dos filhos, porque dos filhos eu desisti. Eu estou falando, assim, daqueles deputados mais próximos, de alguns ministros. Por mais que a gente chame a atenção, não existe a disponibilidade, a disposição de ouvir, entendeu? De reconhecer, de mudar a maneira de agir, né? Seria a senhora necessário. Tem falado com o presidente? Quando não, foi a última vez eu que a perdi senhora completamente o contato com o presidente. O entorno dele não lida bem com uma pessoa que fala o que pensa, entendeu? Quando eu concordo, quando eu discordo, não importa quem seja, entendeu? Olha, e é emblemático você dizer isso. Ela é muito parecida com a dinâmica petista, né? É uma dinâmica de submissão, de endeusamento, no caso com Lula, né? Com Lula e de um lado Lula, do outro lado Bolsonaro. E as duas dinâmicas, que para mim são muito próximas, não são admissíveis numa democracia, num ambiente saudável, né? Tiago, deputada, acho que tem alguma... Eu queria fazer 2 pontos. Primeiro, eu discordo de que não há fundamentos jurídicos para um pedido de impeachment, fora o volume de pedidos de impeachment que existem. Ontem, até saiu uma nota de ex-alunos da Universidade de Harvard, brasileiros alunos da Universidade de Harvard, que elencaram só no caso da pandemia, fora as outras questões, né, tanto a violação de patente de direito à saúde da população, também a omissão de tornar efetivas responsabilidades subordinadas que violam direito à saúde, flagrante o abuso de poder político, a utilizar o cargo para desacreditar recomendações sanitárias, como, por exemplo, tratamento precoce, toda a quebra do pacto federativo e da mentira que o presidente fala sobre a questão da competência dos concorrentes dos estados e municípios no combate da pandemia. E aí a gente pode ir ainda mais longe, o atentado do presidente, do apoio do presidente às manifestações claramente antidemocráticas, a declaração recorrente do presidente de eleições fraudulentas, o desrespeito à imprensa, tudo isso está tipificado na lei de impeachment. Ele está o quê? Ele está atentando contra a probidade de administração, né? Isso basta, todos os dias tem um atentado ao decoro e à probidade de administração, todo dia tem um atentado contra o exercício de direitos políticos, civis e individuais, todo dia tem o livre exercício do poder legislativo e judiciário, toda a afronta com relação ao Supremo Tribunal Federal e com relação à independência dos poderes e com relação à unidade à federação. Então, na verdade, abundam, né? A gente tem, assim, você pode escolher qual enfoque daria para um texto de impeachment. A questão é que não há, então, do ponto de vista de fundamento jurídico, eu acho que não tem nenhuma dúvida, e o próprio presidente sabe disso, não tem nenhuma dúvida de que ele comete um crime de responsabilidade todos os dias. O que a gente não tem é um caldo político para que isso vá para frente e não tenha a postura do Rodrigo Maia para isso. Agora, eu discordo completamente. E a última coisa, Tabet, para terminar, com relação à falsa equivalência. A gente pode criticar e ser petista ou não ser petista, isso pouco importa aqui, mas não dá para a gente falar que o governo do PT governou o país durante 14 anos, sem ter nenhum momento histórico de afronta à democracia como presidente da República. Em março, a gente estava tem uma nota do Ministério da Defesa celebrando o golpe militar de 64. Então, a gente está falando desse parâmetro. Acho que isso é uma falsa equivalência, equiparar as duas coisas. Tá. Olha só, você estava falando disso aí, Tiago, e a fórmula para o impeachment que a gente já conhece, né? De casos como o do Fernando Collor e da Dilma, é uma combinação de baixa popularidade com crise econômica e falta de diálogo com o Congresso. A popularidade do Bolsonaro balança
mas segue alta. E a relação com o Congresso é instável, mas ele tem hoje apoio do Centrão e pode eleger o presidente da Câmara e do Senado. Pedro, considerando tudo isso, a possibilidade de impeachment é bem baixa, para não dizer zero, né? Evidentemente que se o presidente da Câmara dos Deputados... O presidente da Câmara dos Deputados é a figura-chave para um processo de impeachment. É ele que decide botar em votação. E a partir daí o processo caminha. O presidente Eduardo Cunha, por exemplo, teve um rompimento com os deputados do PT que votaram. Eu fui a favor do impeachment da presidente Dilma, tá? No entanto, não dá para nem fingir que o que aconteceu não foi isso. O Eduardo Cunha, que presidia a Câmara dos Deputados, teve um rompimento com os deputados do PT porque eles votaram pela abertura de um processo contra Eduardo Cunha no Comitê de Ética da Câmara. E, em vingança, ele botou para votar o impeachment da Dilma. Sem a vontade do presidente da Câmara, nada acontece. Ele é a figura-chave. Se o Baleia Rossi não for o presidente da Câmara, dificilmente haverá impeachment, a não ser, claro, que o Arthur Lira tem um rompimento com o Bolsonaro em algum momento. Agora, deixa eu fazer um comentário sobre essa questão aí. A minha visão, e eu sou um cara que venho da política, tá? É que isso vem lá do Alexander Hamilton, quando ele desenhou na Constituição americana como é que seria o processo de impeachment lá. Tá? No momento que os constituintes escolheram que o juiz do processo de impeachment são senadores, seguindo o princípio de que para tirar o mandato de alguém eleito, só os eleitos podem fazê-lo, não pode ser um juiz que é nomeado, nesse momento eles estabeleceram que esse processo é muito mais político do que jurídico. Você tem que ter uma base jurídica, evidentemente, você tem que ter um crime, mas quem decide se há crime ou não são políticos. Esse processo é um processo político. A gente se acostumou no Brasil com essa ideia de que tem a formulazinha para fazer impeachment. Tem que ter a popularidade abaixo de 15%, tem que ter crise econômica, tem que ter povo na rua, e a partir daí a coisa começa a funcionar. E tem vários papers de ciência política fazendo esse desenho. Eu acho que, por conta do impeachment do Collor e da Dilma, a gente aprendeu uma lição errada, que os americanos têm, nesse sentido, algo a nos ensinar. Eles abrem processos de impeachment, eles põem processos de impeachment em votação, mesmo que seja para perder. Porque é a responsabilidade de um parlamentar, essa é uma das responsabilidades fundamentais de um parlamentar, fazer a acusação. A partir do momento que um presidente da República é responsável por crimes tão graves quanto o presidente Jair Bolsonaro é, mesmo que seja para os senadores não condenarem, aliás, mesmo que seja para a Câmara não encaminhar o processo, a gente tem uma hora que eu acho que esse processo tem que ser aberto. Tem que ser aberto para a gente botar ali para ver quem são os deputados que vão fazer o discurso lá e dizer por que vota a favor de Jair Bolsonaro e por que vota contra. Pois é, isso aconteceu com Crivella, né? Aconteceu com Crivella aqui no Rio. Né? Exatamente. Bota o processo para rodar. É. Bota o processo para rodar. Isso é uma responsabilidade dos parlamentares. Eles são eleitos para ter essa responsabilidade. E já que você falou dos Estados Unidos, dessas lições que eles têm que dar para a gente, tá tenso o clima por lá para a posse do Joe Biden agora na quarta-feira, né? Tem alertas de protestos de trumpistas armados em várias capitais. Claro, dessa vez tem um reforço imenso da segurança. O dia da posse tem uma simbologia e acaba atraindo mais gente. Tiago, como é que deve ficar esse início de governo por lá, hein? O pessoal da direita, você acha que vai se encolher com a derrota do Trump ou, pelo contrário, vai ficar mais raivosa e mostrar os dentes? Acho que depende de qual direita a gente está falando, né? Teve um racha, inclusive dentro do Partido Republicano, um racha, ou pelo menos algumas fissuras do Partido Republicano. 10 congressistas republicanos votaram contra o Trump na abertura do processo na Câmara dos Deputados, nos Estados Unidos, e alguns senadores importantes estão aí falando contra também o presidente Trump. Então tem essa fissura, que tem uma parte dos republicanos mais moderados que veem a seriedade do ataque à democracia dos Estados Unidos, né, pela invasão do Capitólio e também todo o histórico do Trump, e tem outros que estão ali galvanizados em teorias de conspiração e outros ataques. Ali do lado do Biden tem uma questão que o Biden já mandou o recado também para o Congresso, dizendo que podem continuar com o pedido de impeachment, que não termina com a saída do Trump, ele continua mesmo depois do Trump sair, mas ele deixou o recado de que a agenda legislativa não pode ser dominada só pelo
pedido de impeachment, porque ele não quer que os seus 100 primeiros dias seja só o pedido de impeachment do Trump. Então, a gente vai ver um momento de tensão. Hoje até teve um tweet falando de uma fumaça atrás do Capitólio, no ensaio para a posse nos Estados Unidos. Então, vai ter um momento de tensão e de segurança reforçada nesse sentido, diante do ataque gravoso. Impactante ali o ataque ao Capitólio, e ao mesmo tempo vai ter o impeachment rodando, vendo qual é a aliança e quanto vai durar a aliança do Partido Republicano ao Trump, e se o trumpismo vai durar depois da saída do Trump. Acho que a grande questão aqui é saber se ele vai ficar ou não inelegível, né? Os extremistas acreditam na mentira plantada por Trump de que a eleição foi fraudada, mesmo depois de todas as recontagens e reconhecimento pela Suprema Corte do resultado da votação. Essa tática de questionar o processo eleitoral já está sendo usada de véspera aqui pelo presidente Bolsonaro. Ele disse, por exemplo, que tem provas, e disse que ia mostrar, mas nunca foram mostradas, que houve fraude na eleição que o elegeu. Nas eleições de outubro agora, ele reforçou a campanha contra a urna eletrônica. Nos Estados Unidos, as instituições democráticas funcionaram mesmo com a pressão e o ataque dos trumpistas. Ô, Janaína, o Brasil está preparado para um ataque desse? E o que você acha dessa pré-campanha do presidente, dos apoiadores, contra o sistema eleitoral brasileiro? Você também não confia na urna eletrônica? Olha, eu acho que se eu disser que eu não confio, né, eu vou estar colocando em dúvida a minha eleição, que foi uma eleição histórica, né? Então eu não vejo muita lógica em colocar em dúvida o processo pelo qual eu fui eleita. Isso não significa que nós não possamos discutir se seria mais seguro ter o voto impresso, tá? Eu acho que são discussões diferentes. Nos Estados Unidos, houve uma novidade de um alargamento da votação por correio. Então, também não acho que seja ilegítimo o povo questionar o processo. Nós dizemos assim... dizermos, olha, o Supremo de lá reconheceu as instituições, ok, mas isso não tira o direito das pessoas, né, não confiarem, se sentirem inseguras. O que tem me preocupado nos últimos tempos não é convergir ou divergir da opinião predominante, é que a opinião predominante, ela se sente tão segura, ela se sente tão certa que ela quer calar a divergência. Então, não acho que seja saudável para os Estados Unidos desejarem que os trumpistas não existam ou que os direitistas, mais ou menos direitistas, não existam. Como não é saudável quando o bolsonarismo deseja que o esquerdismo ou que o petismo não exista, né? Nós temos que aprender a lidar com essas divergências, porque as insurgências, as revoltas, até o próprio terrorismo, tudo isso nasce da asfixia do diferente, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com esse desejo, né? Deputada, isso que você está falando é muito importante. E nessa entrevista com o general Santos Cruz, ele faz um alerta de que quando o presidente vem com a narrativa de que houve fraude, que tem provas, e que houve fraude, tem provas, e não coloca as provas e o judiciário não chama ele para apresentar e explicar isso, ele, na verdade, está alimentando uma onda de violência que pode colocar em risco as instituições democráticas. A minha pergunta para você é de quem é a responsabilidade de questionar isso do presidente? É do Aras? É do presidente do Tribunal Superior Eleitoral? Quem tem que chamar o presidente e falar onde estão as provas? Olha, é interessante sua pergunta. Me parece que a autoridade mais legitimada seria o Procurador-Geral da República. Seria o Procurador-Geral da República. É que eu levo sendo bem sincera, quando ele fala essas coisas, eu levo mais para a linha da argumentação política, sabe? Eu não acho que seja assim algo tão significativo, porque o político, eu não me sinto uma política, eu estou na política, mas eu não me sinto uma política. O político, ele é muito assim, ele fala, né? Como o Lula falava, como os petistas, meus colegas de assembleia falam, como os bolsonaristas falam, o político não se sente muito responsável
pelo que ele fala. Eu não acho que o Bolsonaro, que ele desvirtue tanto dos demais, entendeu? Agora, se entender por tomar medidas, do ponto de vista jurídico, a pessoa mais legitimada é o doutor Aras, que é o Procurador-Geral da República. Posso fazer uma ponderação aqui, que eu acho que é importante nesse ponto? Deputada, é claro que a senhora está corretíssima. Nós precisamos... A ideia de uma democracia liberal é que ela é calcada no convívio do dissenso. Nós temos que, no fim das contas, para não nos esganarmos uns aos outros, vamos combinar métodos nos quais a gente consiga dialogar nossas discordâncias. Esse é o processo. Agora, eu acho que a gente tem que trazer aqui, e isso é uma questão que tem me perturbado muito, que é uma nota de pé de página de um livro chamado A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, de um filósofo liberal austríaco chamado Karl Popper. É uma nota de pé de página na qual ele fala sobre o paradoxo da tolerância. O Popper vinha de uma família judia e austríaco nos anos 30, evidentemente, ele viu a ascensão do nazismo, que, tendo sido eleito na Alemanha, e depois a Áustria foi um dos primeiros países anexados pelo Terceiro Reich, tendo sido eleito na Alemanha, Hitler, evidentemente, a primeira coisa que fez foi acabar com a democracia. O que é o paradoxo da tolerância? Tem um momento em que a sociedade aberta, ou seja, uma democracia, tem que compreender que, para sua defesa, ela tem que parar de tolerar aqueles que são intolerantes. É claro que existe um espaço no qual o político é hiperbólico, ele exagera nas coisas que ele fala. O questionamento continuado do presidente Donald Trump de fraudes eleitorais levou a uma insurreição, levou à invasão do Congresso Nacional no momento que o Congresso estava sancionando o voto, e, entre as coisas mais graves, fez algo que nem na Guerra Civil tinha acontecido, que foi uma bandeira confederada circular nos corredores do Congresso americano. É a bandeira daqueles que queriam acabar com os Estados Unidos porque eram racistas. O nível de gravidade do que aconteceu no Capitólio no último dia 6 não pode ser minimizado, porque se a democracia americana, com mais de 200 anos de história, resiste, eu não sei se a nossa, que vem de 1985, resistiria a uma coisa assim. A gente tem um presidente da República que tem feito consistentemente 2 discursos simultâneos. Um, de que a eleição não é legítima, de que a eleição é facilmente fraudada e que a própria eleição dele foi fraudada e que só não foi... E ele teria sido eleito no primeiro turno, etc., aquelas bobagens. A outra é que todos os cidadãos brasileiros devem ser armados para que possam resistir a ordens que considerem, de alguma forma, cerceadoras da liberdade de governantes eleitos. Ou seja, é só olhar para o que aconteceu nos Estados Unidos, olhar para o que Jair Bolsonaro está falando e perceber que o que o Bolsonaro está dizendo é o seguinte: minha turma se enche de armas, porque se a gente perder a eleição, eu vou dizer que a eleição foi fraudada e eu quero ver aonde a gente vai. Junta isso o fato de que o presidente da República tem visitado e passado por tudo quanto é cerimônia de formatura de oficial PM, de baixo oficialato do Exército. Junta mais o fato do projeto de lei que dá autonomia das polícias. Então, gente... A gente está num desses momentos raríssimos de uma democracia, que é no paradoxo da tolerância do Karl Popper. Temos um golpista na presidência da República, alguém que está desenhando, que está se preparando para dar um golpe de Estado, ou ao menos tentar dar um golpe de Estado, quer para isso ter uma milícia amadora e uma milícia profissional armadas. Isso acaba de acontecer nos Estados Unidos. Eu acho, mesmo no auge da crise da nossa pandemia, a mim parece que estamos vivendo, por conta disso, o momento mais crítico da democracia que nasceu com a nova República. Não é pouco e não é pouco perigoso o que está acontecendo. Olha só, gente, a gente chegou ao
tempo limite do nosso programa aqui da primeira parte, mas o Pedro acabou de me fazer um enorme favor, porque a gente vai continuar essa conversa mais um pouco para quem é membro. A gente vai falar disso, do projeto de lei apoiado por Bolsonaro que tira dos governadores o poder sobre as polícias. Qual é a sua opinião sobre esse tema? Quem ainda não é membro e quer acompanhar a discussão, é só clicar aqui neste retângulo azul. Quem é membro e apoia o nosso canal vai ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. O programa de hoje pegou fogo, teve discussão, teve tiro, porrada e bomba, no bom sentido. Respeitado. E é isso. Valeu, gente, até semana que vem. E para quem é membro, fica com a gente que a gente vai ter mais um pouquinho de papo com a deputada Janaína Pascoal aqui. Até já.